Atenção ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Vem aí a programação dos sábados na sua Rádio Pauta Gospel. 8 horas, programa A Voz da Assembleia de Deus com o pastor Elielton Lopes. 11 horas, programa Crianças com Cristo com Ana Ruth. Meio-dia, programa Mulheres de Fé com Suzana Henrique e Jane Eires. 3 da tarde, programa EBD Online. A cada programa, uma aula edificante para a sua vida. Programa EBD Online, sábado às 3 horas da tarde. 5 horas, programa Identidade Missionária com o presbítero Ceni Gonçalves e o diácono João Albino, com muito louvor, momento missionário e um bate-papo missionário no programa Identidade Missionária. Agora às 17 horas, 5 horas da tarde. E às 7 da noite, programa Mensagem de Esperança, programa com o Departamento de Casais da AD Guarabira, aqui na sua Rádio Pauta Gospel. Fique ligado e acompanhe a nossa programação do sábado da sua Rádio Pauta Gospel e na sua rede PG. Você está na melhor conexão na sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Rede PG de comunicação, em conexão com as seguintes emissoras. Em João Pessoa, Rádio Pauta Gospel, Rede PG News, Rádio Torre de Davi, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Voz da Verdade, PBF Web Rádio, Rádio Pregação Gospel e Rede Brasil Gospel. Em Campina Grande, Rede PG Campina Grande, Rádio Torre de Davi Campina Grande. Em Sapé, Rádio Visão e Fé, Mamaguape, Rádio Gospel 1000. Em Guarabira, Rádio Getsemane, Web Rádio Guarabira. Em Alagoa Grande, Web Rádio Jesus está voltando. Em Santa Luzia, Rádio Sorte de Bênção. Em Bonito de Santa Fé, Rede PG de Comunicação Bonito de Santa Fé. Mossoró, Rio Grande do Norte, Rádio Deus é Fiel. No Ceará, Web Rádio Evangeliza e Capuí e Rádio Comunidade FM. Em São Paulo, Web Rádio Master, a maior conexão do Brasil, a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Um perseguidor implacável. Um chamado que mudou sua vida e a história da igreja. O preço pago pela dedicação de um homem à pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho do Senhor Jesus e a multiplicação de igrejas em meio a perseguições e adversidades. No 4º trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, saiba mais sobre aquele que se tornou uma referência de coragem na pregação da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentada pelo pastor, escritor e consultor doutrinário e teológico Elienay Cabral. Comova-se com os detalhes de sua conversão, sua firme e consistente pregação no poder do Espírito, o incansável esforço na implantação de igrejas, sua preocupação com o discipulado e a dedicação aos vocacionados. Nos escritos do apóstolo Paulo, entenderemos com clareza o grande legado deixado para a igreja dos dias de hoje. Fé, amor e esperança. Tudo isso e muito mais nas lições bíblicas de adultos, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, esteja atento. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Comentada pelo pastor e escritor Reinaldo Odilo. Um estudo detalhado sobre a mensagem poderosa do arrebatamento da Igreja, a grande tribulação, o retorno triunfal de Cristo, novos céus e nova terra. Estes e outros temas nas lições bíblicas de jovens.
Amplie seu conhecimento sobre o que acontecerá nos últimos dias. Lições Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo seu exemplar. Visite uma de nossas lojas. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Ou acesse www.cpad.com.br. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Atenção para o toque 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na Escola Dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, e nesta oportunidade nós queremos mandar uma saudação a todos os rádios ouvintes que estão acompanhando esta programação, espalhadas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. O nosso diretor da rádio Torre de Davi, o nosso querido irmão Jurandir Alves, a sua esposa, todo grupo, né, que forma ali, e que acompanham também os irmãos, também o nosso querido irmão Manassés, a irmã Ana Júlia, os irmãos que estão acompanhando lá em São Francisco, né? É uma congregação ali onde eu tenho certeza que os irmãos acompanham. Então Deus abençoe a vida dos irmãos, todos que estão ouvindo esta programação espalhada pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Receba o nosso abraço, a paz do Senhor Jesus a todos, e que tenhamos neste dia de hoje uma excelente aula e que você possa aprender, absorver e também crescer na graça e no conhecimento. Ismael Cruz. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia, mais uma aula maravilhosa onde iremos aprender coisas maravilhosas da parte de Deus. Você que está ligadinho aí na web rádio Pauta Gospel, não perca essa oportunidade, fica ligadinho aí, porque com certeza Deus irá falar aos nossos corações nessa maravilhosa lição, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço especial para minha digníssima esposa que está assistindo nesse momento, e também a todos os ouvintes que estão acompanhando através das plataformas digitais. Deus abençoe a todos poderosamente. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, o título da lição desta semana, né? Já estamos na 10ª lição deste 4º trimestre, que tem como título, como tema, Paulo e seu amor pela igreja. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Está inserido na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 14, a parte A. Programa EBD Online, a verdade prática. Meus amados irmãos, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está inserida na 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10.
Versículo 1 diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e em Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Juntos, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Francisco Andrade. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para trazer este assunto maravilhoso para todos nós. Deus se faz presente em nosso meio, se revela através da Tua palavra, do ensino da mesma, e que Teu Espírito venha nos instruir, aleluia, para que outras vidas que estão acompanhando e ouvindo esta programação possa ser edificada, possa ser consolada, possa ser exortada através da Tua palavra para o crescimento espiritual de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Usa poderosamente também o Teu Filho que está conosco, o nosso amado irmão Ismael Cruz, que também tem nos ajudado no propósito do ensinamento da Tua palavra. Abençoa, Pai amado, esta programação, e que juntos possamos, Pai, absorver aquilo que o Senhor quer de nós, que possamos pôr em prática aquilo que iremos aprender neste momento, para a glória do Teu santo e eterno nome. Deus de amor e bondade, tudo isso nós te pedimos, crendo na Tua preciosa vontade, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa EBD Online. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade. Ismael Cruz. Glória a Jesus. Meus amados irmãos,
Eu quero aproveitar também a oportunidade e mandar a paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. Olha, se você quer ver a gente maior, assim, você vai na sua TV Smart, né? Você sintoniza lá, você vai no YouTube, coloca o nome Pauta Gospel. Quando você colocar o nome lá, vai aparecer, você clica lá, aí você vai ver os irmãos aqui ministrando a aula bem bonito na sua TV, e você vai se sentir bem à vontade. Senta no sofá, convida a irmã, a esposa, os filhos para acompanhar esta programação. Meu querido irmão Ismael, nós estamos muito felizes hoje. Isso. Por quê? A felicidade é imensa, irmãos. Para a glória de Deus, verdade, nós estamos aqui comemorando o sexto ano da nossa Rádio Pauta Gospel. É um privilégio. O nosso diretor também, para a glória de Deus, ele está aniversariando, ele está aqui feliz, olhando para mim, rindo. E eu me sinto honrado. Glória a Jesus, privilegiado de estar com ele, né? Desde o início, né? Com pouco tempo ele nos convidou, nos chamou, e é uma honra, um privilégio trabalhar com o servo do Senhor que tem se dedicado, tem se empenhado. Olha aí, ó, cantando os parabéns, coisa boa. Verdade. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No final do programa, nós iremos, né, ter a participação dos irmãos, tá certo? Mas é no final, nós vamos ministrar a aula e depois vamos ter a participação dos amados irmãos. Então eu quero parabenizar o nosso diretor por mais um ano de vida. Ele nos confidenciou, não sei se eu posso dizer a idade, ou é melhor não, né? Pronto. Olha, irmãos, ele está na flor da idade, irmãos. 37 anos é uma benção, na flor da idade, glória a Jesus. É um menino, né? É um menino. Agora, um menino maduro, viu? Isso. Porque tem menino mesmo. Mas esse aqui não, é um menino maduro, experiente. Inclusive, né, já dirigiu congregações, já foi para o sertão. Então, ele tem uma experiência. E louvamos a Deus por isso, pela a data de aniversário, né, que Deus lhe concede. E também pelo 6º ano de aniversário da Rádio Pauta Gospel, e nós fazemos parte, né? E louvamos a Deus, né, Ismael? O que é que você tem a dizer também, Ismael? Eu tenho a dizer que o nosso evangelista, diretor dessa rádio maravilhosa, quero desejar a ele os meus parabéns, as felicitações, que Deus continue abençoando a vida dele, a vossa família, o vosso ministério, e lhe abençoando em tudo, e também a todo ouvinte, né, presbítero Francisco? Isso, porque os certeza. Ouvintes é que recebem o presente, né? Porque tem essa programação, não só essa EBD Online, que estamos apresentando nesse momento, mas também todas as programações que a Web Rádio Pauta Gospel, ela tem a satisfação de repassar para você, ouvinte. Você é o premiado, você é o contemplado no dia de hoje, não é verdade, presbítero Francisco? Verdade, é verdade. E eu louvo a Deus pela Web Rádio Pauta Gospel, completando 6 anos, que Deus abençoe, que Deus continue multiplicando e que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais, porque Web Rádio Pauta Gospel é levando Jesus até você. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, agora voltando-se para o nosso assunto, para o nosso tema, vamos dar início. Meus queridos, nós estamos diante de uma lição maravilhosa. Verdade. Por quê, irmãos? Porque esta lição ela vai tratar, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso. E o tema já fala muito forte o tema, né, irmãos? Paulo e seu amor pela igreja. E eu queria que o nosso querido irmão Ismael Cruz, ele trouxe a sua introdução dentro daquilo que nós iremos iniciar a estudar. Glória a Deus. Dentro deste assunto, em nome de Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, presbítero Francisco, que é um tema de grande relevância para nós, aonde nós vamos ver que Paulo ele vai demonstrar o seu amor pela igreja. Isso. E nessa introdução nós podemos já dizer que o amor é o termômetro da genuína espiritualidade. Glória você quer saber o quanto você é espiritual? Mostre amor, demonstre amor. E nós vamos ver que o nosso comentarista, quero desde já mandar a paz do Senhor para ele, nosso querido Elianai Cabral, ele vai ser bem categórico quando ele fala que nós podemos ver 2 características aqui que marcaram a igreja em Tessalônica, em Tessalonicenses. Isso. Que é
o amor ao Senhor e o amor recíproco, ou seja, o amor ao próximo. E Paulo ele vai ser bem categórico nesse caráter introdutório aqui, que mostra que, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Eu costumo dizer, como o nosso presbítero Jailson Azevedo, na koinonia, não é isso? Na original, comunhão. E interessante, presbítero Francisco, quando o comentarista Elienay Cabral ele fala aqui sobre os membros de uma igreja local, a igreja local a gente pode considerar como um pronto-socorro, não é isso? Como um pronto-socorro. E o que é que aparece? Quais são as pessoas que vão para um pronto-socorro? São pessoas que se encontram doentes. E o pastor da igreja, como o apóstolo Paulo aqui, ele estava ali para cuidar, para orientar, para redarguir, para corrigir, para cuidar daquele povo, das ovelhas. E foi muito prazeroso ali, a igreja em Tessalônica, presbítero Francisco, foi coisa muito grande. Então, nesse caráter introdutório, a gente pode dizer que o amor é o termômetro da genuína espiritualidade. E é muito interessante, presbítero Francisco, que lá em João, capítulo 3, o senhor pode ler para mim, por gentileza? João, capítulo 3. Evangelho? Isso, Evangelho de João. Capítulo 3. 3, versículo 3 ao 5, por gentileza. Do 3 ao 5 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso aí, nesse caráter introdutório, logo mais nós iremos adentrar o primeiro tópico, que vai falar do amor de Paulo na igreja. E nós podemos ver que a igreja, presbítero Francisco, existe dois tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja visível. No primeiro tópico a gente vai adentrar sobre isso. Então isso é que nós precisamos cuidar desse povo. Paulo nos adverte a cuidar, a zelar, a tomar conta desse povo, entendeu? E a igreja local é isso aí, é o pronto-socorro, onde existem pessoas doentes que precisam ser tratadas. Eu costumo dizer que é o socorro pronto. Isso. Para cuidar daquela pessoa que vem, muitas vezes com problema na família, muitas vezes com problema financeiro, muitas vezes com problema espiritual, muitas vezes cheios de carrapicho, e a igreja, composta de membros que servem a Deus, deve zelar, deve cuidar daquele ser humano, daquela ovelha, para que ela, com amor, sem dúvida, esse aí é o principal. E o apóstolo Paulo, Ismael, dentro dessa introdução, nós já iremos adentrar no primeiro tópico. Quando o comentarista ele foi muito sucinto e de muita segurança, quando ele colocou esse tema da 10ª lição, quando ele diz Paulo e seu amor pela igreja. Isso. Por quê? Porque este amor, irmãos, ele é um amor incondicional. Isso. É o amor de Deus para com nós. E Paulo tinha essa consciência. E a gente vai ver que este amor, ele não só está introduzido no amor coletivo, mas como no amor individual. Isso é importante a gente tratar aqui. Então, quer falar alguma coisa, Ismael? Quero sim. E Pronto. Ainda nesse caráter introdutório, como a gente vai falar especificamente nessa lição, a respeito da igreja tessalônica, de Tessalonicenses, nós podemos ver algumas recomendações pastorais, não só pastorais, mas para quem ensina, para quem é líder, para quem trabalha em departamentos. Nós vamos ver que Paulo ele deixa algumas recomendações para a gente, no sentido de orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, o capítulo 3, do versículo 9 ao 13, também evangelizar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você pode anotar aí se você quiser, tá bom? Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, 5, 9 e 10, também a discipular
está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. A defender o evangelho, está aí também a fazer a apologia, apologética, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Também a amar as ovelhas, olha só, onde nós vamos adentrar daqui a pouquinho, a amar as ovelhas, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Também a labutar na obra, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A exemplificar, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 10. A liderar, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. A alimentar as ovelhas, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A vigiar, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 8. A aconselhar, olha quanta riqueza nós podemos absorver nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. A aconselhar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 11. A ensinar, que está inserido em a exortar, que está inserido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 24, a encorajar, que está inserido, só um minutinho aqui, encorajar, que Glória está inserido aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 12, a corrigir, que está inserido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a confortar, que está inserido em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 14, e a resgatar as ovelhas, que está inserido em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 15, presbítero Francisco. Glória a Jesus. Mediante essa introdução, já... Bíblia, os versículos, né, que foi deixado aí, os irmãos sabem que nós mudamos a programação do programa, né? O nosso diretor do programa EBD Online, portanto, além de passar hoje, se por acaso você perder hoje, amanhã às 16 horas, você terá o privilégio de ouvir novamente. Então, por que a gente pensou, o nosso diretor pensou nisso? Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, não tem tempo de ver, mas no outro dia ele acompanha de tal forma que você não perde. Então, dentro dessa introdução, glória a Jesus, nós vamos adentrar no primeiro tópico. E o primeiro tópico vai falar sobre o amor de Paulo pela igreja. E o primeiro tópico vai falar sobre o amor como um amor de um pai para com o filho. Olha, irmãos, é importante a gente destacar isso aí, porque o comentarista ele deixa algo para a gente relatar. E qual é o pai que vê um filho fazendo alguma coisa errada e ele não chama atenção e não repreende? Isso, e aplicando-se para nós, para a igreja, nós temos que ser assim, irmãos. Desse jeito. Nós devemos ver, observar, né, uma pessoa nova convertida como se fosse um filho nosso na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele errar, a gente chamar a atenção dele com carinho, com amor, e dizer: olha, meu filho, não é assim não. Eu louvo a Deus que quando eu aceitei Jesus, eu tomei conselhos de muitas pessoas experientes. Um já está na glória, né, já está no paraíso, pastor Dejaci, meu amigo, e o outro ainda está vivo, o pastor Fernando Araújo. Esses homens me ensinou no meu início de caminhada. Eu aprendi muito. Eu estava ali sentado na hora do almoço, lá na Antártica, e eles falavam e eu ficava assim, sabe, com fome e sede de ouvir mais. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Então, o comentarista, nesse primeiro tópico, ele diz que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor apostólico pelos membros dessa igreja. Olha, irmãos, nós temos que amar tanto membro, que os irmãos sabem que nós só passamos a ser membros quando descemos as águas batismais, né? Mas tem aquelas pessoas que são congregadas e nós devemos amar também, né? Aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, elas devem ser instruídas, ensinadas, passar pelo discipulado. Desse jeito. E discipulando com amor, mostrando os ensinamentos bíblicos,
para que essa pessoa, evidentemente, com certeza ela vai sentir o desejo de descer as águas e passar pelo processo, né? Como manda o figurino, podemos assim dizer, para que ela venha também fazer parte do corpo de Cristo. E Paulo tinha essa preocupação. É tanto que na segunda viagem missionária, ele volta a Tessalonicenses e vê lá, irmão, porque Paulo, ele além de implantar igrejas, como nós estudamos aqui pelos professores em lições passadas, ele além de plantar igrejas, ele discipulava aquele obreiro e ele ficava preocupado. É tanto que depois ele voltava para ver como era que estava o andamento daquela igreja, como era que estava o ensinamento da palavra de Deus, e ele observava, se porventura tivesse alguma coisa errada, ele ia tratar novamente, ensinar tudo aquilo desse jeito, com muito amor, com muita paciência, com muita prudência, né, com muito entusiasmo, mostrando que o ensinamento ele é primordial para o crescimento de um novo convertido. Verdade, presbítero Francisco, que vale a pena salientar que nessa ocasião aqui, a igreja tessalônica estava passando por uma ferrenha perseguição, não é isso? Isso. É tanto que o apóstolo Paulo ele envia Timóteo até lá, e depois Timóteo ele traz as informações a Paulo, e Paulo fica feliz com tudo que ouviu, não é isso? Não é verdade? Exatamente. E mesmo em meio a tudo isso, a igreja estava crescendo em amor. É o principal fator que nós estamos falando aqui, o amor. E ainda nesse tópico do amor de Paulo pela igreja, presbítero Francisco, nós podemos ver, como eu falei anteriormente, que existem dois tipos de igreja. A igreja invisível, que é determinada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, não é isso? É o conjunto de todos os salvos, que foi onde o Senhor leu em João capítulo 3, que fala do nascer de novo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você nasce de novo, você faz parte do corpo de Cristo. E existe também, presbítero Francisco e ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, a igreja visível, que é a que nós vamos adentrar, que fala sobre as denominações, sobre a igreja local. E aqui Paulo ele vai demonstrar, como o Senhor falou, que na primeira carta aos Tessalonicenses, ele atesta o amor pelos membros dessa igreja. Não é isso? É verdade, é verdade. Então, isso é maravilhoso. Então a gente vai observando, irmãos. Essa lição ela é maravilhosa para nós. Nós precisamos aprender? Sim. Porque a palavra de Deus, a gente compreende que ela deve ser lida, relida, e todo dia nós devemos estudar ela. Por quê? Porque há uma recomendação do próprio profeta Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, a parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus, né? Ou em conhecer ao Senhor. E o que é que eu aprendo com isso? É que há um processo, há uma continuidade. Isso. Jamais a gente vai chegar ao conhecimento pleno. Mas nós devemos estudar, porque vamos aprender tudo quanto está escrito, aleluia, foi para o nosso ensinamento. E nós devemos desenvolver isso e também trazer à tona para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para aquelas pessoas que chegaram na igreja e que precisam ser instruídas, ensinadas. E Paulo ele tinha essa preocupação. A gente vai observar aqui, dando continuidade para terminar o primeiro subtópico, trata-se de um amor como o amor de um pai para com o filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios: porque ainda que vocês estivessem milhares, tá vendo, de instrutores em Cristo, e não teria muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então o Evangelho também, ele nos ensina, irmãos, a amar. Isso. O Evangelho é algo glorioso. Eu fico assim, eu fico doente quando as pessoas aceitam Jesus e ela não sente o prazer de meditar na lei do Senhor. E o salmista disse que ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Então é importante, irmãos, você ter o prazer de meditar. Quantas noites eu fui dormir tarde, porque a gente se empolga começando a ler, e Deus começa a se revelar, e a gente começa a ver uma referência, outra concordância, e daqui a pouco, quando a gente olha, a hora foi embora, irmãos. Então mostra quão importante é do ensino e de estudar a palavra de Deus. Desse jeito. E este amor de pai para com filho, irmãos, é algo glorioso.
é algo importante que Paulo ele trata aqui nesta lição para todos nós. Não teríamos paz, pois ele gerou a todos nós, né? Quem nos gerou, irmãos? Foi o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela nos instruiu, nos ensinou, e nós fomos gerados de novo. Isso. Nós nascemos de novo. Como nós lemos. É um novo nascimento, não foi da água e do Espírito, como a gente falou aqui, né? E é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, a gente vai ver que há uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos. Olha, irmãos, quando o homem ele aceita Jesus e a gente observa que ele está pendendo para um lado, querendo se desviar, é obrigação nossa procurar saber, visitar ele, viu? Para saber o que é que está havendo, porque muitas vezes uma simples palavra faz com que a pessoa deixe de ir para a igreja. Isso. Então, é como eu disse no início aqui, às vezes a pessoa chega com problema, ela está com problema emocional, psicológico, e se você não conversar com ela, você não vai descobrir nunca. Não tem como. Então, quando você descobre, se você tiver um certo conhecimento de algum determinado assunto, você pode tratar, mas se você não tiver, você vai pedir ajuda, de tal forma que você tem que ajudar aquela pessoa para que ela recomece novamente a sua vida caminhando e servindo ao Senhor. Esse amor como de um pai para um filho, que é muito profundo, né, presbítero? É verdade. E nós podemos observar nas escrituras sagradas que Jesus Cristo, ele foi o maior ensinador nesta ocasião, neste assunto que nós estamos falando. A Bíblia vai dizer em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, o versículo 34, quando fala daqueles 2 cegos de Jericó, que no versículo 34 Jesus diz assim, ó: então Jesus, movido de íntima o quê? Compaixão é amor, presbítero Francisco. Tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. O que é que eu aprendo com isso? Que nós pregamos e nós ensinamos, mas será que amamos as pessoas que nós pregamos e ensinamos? Pois é. Fica uma pergunta para você que está em casa. Fica no ar, né? Fica essa pergunta aí. Nós pregamos e ensinamos, nós lideramos, mas será que nós amamos a quem nós pregamos e nós ensinamos? Porque tem que estar enraizado, tem que estar arraigado esse amor dentro de nós, presbítero Francisco. E se a gente for à luz da Bíblia, nós vamos compreender. Primeiro, todos nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso. Aleluia. E Jesus, ele foi muito firme no que diz respeito a esse assunto. Isso. Lá em Mateus, no capítulo de número 22, do versículo 36 ao 40, isso. Há uma palavra maravilhosa, irmãos, dentro do assunto. Vamos ler? Pode ler. 36 ao 40? Sim. Diz assim: mestre, é interessante o que o senhor falou antes de eu ler esse versículo, porque o comentarista Elianai Cabral, ele fala, olha só que coisa linda, na verdade prática, o amor cristão não é um sentimento egoísta. Olha aí. É o contrário, é altruísta. É um amor que não tem esse egocentrismo, esse egoísmo, não. O amor é... Ele não tem interesse. Se ele faz algo para alguém, não é com interesse, não. Não é com interesse, não. Este é o amor. Isso. E não é egoísta, não é esse amor, é só... Não. E é interessante que o senhor falou agora, mandou ler aqui, o amor é o verdadeiro mandamento, é o grande mandamento. Isso. Está aqui, vamos lá. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A pergunta, olha só. Aí Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande, olha só, e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o amor é tudo. É tudo. O amor é tudo. Não foi à toa que o cantor Osés de Paula, ele gravou um hino que diz: o amor é tudo, feliz é quem ama. Feliz é quem ama. Pronto. Então, a gente vai compreendendo, irmãos. Essa lição, ela é maravilhosa. Isso. Nós estávamos falando a respeito deste amor que não busca o bem maior. Pelo contrário, ele procura esse bem maior de outra pessoa. Isso.
Ele não quer nada em troca, irmão. Não quer nada em troca. A gente observa o que Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 5. Leia aí, Ismael. Romanos 5:5. Carta de Paulo aos Romanos, Isso. capítulo 5, versículo 5, diz assim: Hoje a palavra tem de Deus. versículo demais para os irmãos anotarem. Fiquem E à a vontade. esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Irmãos. A gente pode observar também Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 2. Leia aí, Ismael. Efésios 5:2. Para a gente dar continuidade. Diz assim: andai em amor, Olha aí. como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E como é que, o que é que você compreende desse texto? Andai em amor. Sabe o que Paulo estava dizendo aos Efésios? Vocês pratiquem este amor. Praticar, na prática. Pratique. Isso. Glória a Jesus. Outra recomendação do apóstolo Paulo, ele escrevendo na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 14. Colossenses 3:14. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 diz assim: e sobretudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha aí, irmãos. Agora, uma coisa é a gente dizer e outra coisa é a gente praticar. Isso, existem. Agora, tem coisas que pela nossa ação, pela nossa atitude, alguém vai ver que a gente ama. Isso. Isto é fato, irmãos. Interessante que no segundo subtópico, que a gente vai adentrar logo mais, aí vai falar sobre isso. Vamos já entrar agora. O amor na prática. Vamos já entrar agora. O amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Isso. Porque uma coisa é entrar no Evangelho. Tem muitos que entram, aceitam, levantam a mão, coisa linda, maravilhosa, e a gente torce e ora para que Deus dê firmeza e sustentação. E outra coisa? Mas a outra coisa é o Evangelho. Entrar, Quando o Evangelho entra na gente, a gente ora, a gente evangeliza, a gente fala do amor de Deus, a gente medita na palavra, a gente perdoa, e por aí vai, né, irmãos? Glória a Jesus. E Paulo, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, foi a respeito do modo como eles receberam a palavra, a sua prática, em coerência com o ensino. Olha só, irmãos, como é importante praticar e ensinar. E Paulo ficou feliz quando ele voltou na sua segunda viagem missionária e chegou lá e viu, irmãos, a forma como Deus estava tratando os tessalônicos, os tessalonicenses. Ele ficou feliz, ele disse: puxa vida, valeu a pena eu investir. Interessante. Aleluia! Valeu a pena, e ele começou a elogiar. Isso. E é interessante enfatizar aqui que elogio é diferente de bajulação. Ah, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. O elogio, ele traz saúde nos relacionamentos humanos, seja ele cristão, seja ele muito bem, ministerial, eclesiástico. Ele traz essa saúde nos relacionamentos, o verdadeiro elogio. Porque muitas vezes a gente confunde esse elogio com bajulação. E qual é a diferença entre elogio e bajulação? Elogio é o sincero e a bajulação é algo por interesse. Isso. Não é assim, presbítero Francisco? Exatamente. O elogio é sincero. E esse elogio de Paulo aqui foi com uma pura, verdadeira sinceridade. É porque ele viu, né? Ele viu o que aconteceu, o que ele plantou. Ele plantou, não teve condições. Ele tava colhendo aquilo que ele plantou. Que ele plantou. Interessante, Glória a Jesus. Que foi por 3 sábados. Por 3 sábados seguidos ele estava ali pregando e Deus fez isso. Que ele plantou, porque Paulo ele pregava com ousadia muito grande. É verdade, é verdade. A ousadia que Paulo pregava era coisa muito forte, muito bonita. E interessante que depois que a respeito de tudo isso, de modo que eles receberam a palavra, eles colocaram em prática. Ou seja, eles ouviram, durante esses 3 sábados eles ouviram. Eliana Cabral foi bem enfático no livro de apoio, quando ele fala que Paulo, por 3 sábados seguidos, pregando, admoestando, aí, quer dizer, eles, os tessalônicos, ouviram, receberam e colocaram em prática. Isso. Quando a gente escuta
quando a gente pratica, irmãos, fica perfeito. Se você escutar. Foi por isso que Tiago, ele diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Mas sim praticantes. Então a gente vai compreendendo. E dentro desse segundo subtópico, o senhor quer falar mais alguma coisa? Quero falar só uma coisa aqui, a respeito ainda de elogio. Olha o que Deus escreve na carta, a primeira carta dele em Éfeso, lá em Apocalipse. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Ele começa a fazer o quê? Elogios, mesmo jeito que Paulo, falando ainda de elogios. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Agora ele está começando a corrigir. Pronto. Isso. E arrependa-te. O pai ele corrigiu. E arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, o amor de Deus é grande, presbítero Francisco. Com certeza. Jesus começa a elogiar aqui e depois começa a corrigir. Epa, olha, se arrepende. E isso é o papel de Paulo. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, diz: eu repreendo e castigo a todos quanto o amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, há essa preocupação. Isso. Quando a gente... Agora, você não deve repreender uma pessoa na frente de todo mundo, não. Tem que ter ética. Você tem que ter ética, sabedoria. Chegar assim no cantinho e dizer: meu amado, meu irmão, olhe, não é assim não, tá certo? Agora, com muito carinho, porque tem pessoas que é muito sensível. Isso. E qualquer coisa fica chateado, às vezes não quer nem ir mais para a igreja. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar, te dar estratégia, sabedoria para que você possa chegar perto daquela vida que está fazendo coisas erradas e você tem visto, está tomando as atitudes erradas, e você vai chegar com amor, com carinho. Isso. E vai dentro da palavra mostrar a ela, e ela sabe o que ela vai acontecer com ela se ela estiver envolvida também neste amor, envolvida com a palavra. Ela vai dizer: meu querido, muito obrigado por esta palavra, por este aconselhamento. O Senhor me tratou como um pai espiritual. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos compreender esse amor pela igreja. Glória a Jesus. E os cristãos de Tessalônico eram objetivos no amor do apóstolo, pois neles ele viu o futuro, o fruto do seu ministério. Tá vendo, irmãos? Aleluia. Os versículos do 5 a 10 que a gente leu na leitura bíblica em classe, depois os irmãos podem dar uma revisada da nossa leitura bíblica em classe, mostra a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Irmãos, como é bom quando a gente chega num local onde os irmãos abraçam, recebem a gente bem, trata bem. Irmãos, você dá vontade de voltar lá, é ou não é? A receptividade, isso. Então isso não deve ser, por exemplo, à primeira vista, não. Isso deve ser uma constante, porque uma coisa é você chegar num ambiente e ser bem recebido, mas de repente, se você for lá novamente, talvez você não seja. Mas quem tem o amor de Cristo, quem está entranhado em Cristo e Cristo nele, irmãos, ele vai sempre tratar bem as pessoas, principalmente no tocante ao evangelho, ao ensinamento da palavra de Deus. E nós podemos dar continuidade ao terceiro subtópico, a gente encerrar o primeiro tópico, que fala sobre o amor. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Isso. E o que é que você vai falar, meu querido Ismael, sobre isso aí? Depois eu concluo. Sim, senhor. Antes de adentrar nesse terceiro subtópico, o comentarista fala que essa igreja, no segundo subtópico, essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos. A igreja tessalônica era uma igreja que... O povo tessalônico era o povo que abandonou os ídolos. Aí o que é que eu aprendo com isso? Lá em Mateus capítulo 16 e o versículo
24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus não só exige prioridade, que tem que ter a prioridade, mas ele exige exclusividade. Oh, glória! A respeito do amor deve nortear a nossa vida na igreja local, é muito forte isso aqui, é muito forte, porque eu não sei, me permita, você que está me ouvindo, mas eu não sei como é que a pessoa diz que tem amor ditatorial, como o presbítero Francisco falou aqui, e na prática ele não faz esse amor, ele não transmite esse amor. Como é que pode um negócio desse, presbítero Francisco? Você dita, um exemplo, vou citar aqui. Eu te amo, presbítero Francisco, mas nas minhas práticas, nas minhas ações, não condiz com o que eu estou falando. Quer dizer, é ditatorial. Na parte literal, não estou agindo de forma correta. Então, aqui na lição, nós podemos ver que, num tempo em que a igreja, muitos vivem a criticar a igreja local, é hora de demonstrar, não só eu, você, nós todos, demonstrarmos o amor pela igreja em que congregamos. Porque nós estamos falando aqui da igreja local, não é, presbítero? Isso. O amor pela igreja em que congregamos. Mas o pastor da igreja, a irmã do conjunto, você tem que amar. Isso. Você tem que ajudar a pessoa que está na liderança, você tem que ajudar a pessoa que está na liderança do departamento, você tem que estar ali em comunhão, em amor, unidos. Em coinonia. Como diz o presbítero Jair Azevedo. Tem que estar. Esse é o lugar onde Deus nos plantou. Olha só, Deus te plantou. Eu estou me arrepiando aqui. Aleluia. Porque Deus te plantou neste lugar. Glória a Deus. Recebe essa palavra aí onde você estiver. Deus te plantou neste lugar, não sai do lugar onde Deus te colocou. Eita. Cresce juntamente com o teu pastor, com os teus líderes, porque Deus vai te honrar onde Ele te plantou. Eita, glória. Receba. Deus, Ele vai te honrar onde Ele glória te plantou. A Deus. Não, aleluia. Não perca tempo para falar mal do seu pastor, nem do seu líder de departamento, não. Fique aonde Deus lhe plantou, porque Ele vai lhe honrar aí onde você está. Glória a Jesus. E a gente vai ver que este amor, o amor, irmãos, ele é o primeiro do fruto. Isso. Então, o amor, a palavra caridade, a gente vai observar que no grego é ágape. Ágape. Caridade. Então, a gente vai ver que este amor, ele veio. E quem foi que veio e trouxe esse amor? Deus. Enviando Jesus. Jesus, ele é a expressão maior do amor. Isso. Tanto que o texto áureo deixa bem claro isso aí, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, não tem expressão nessa tal maneira. Nós, por mais vocabulário que você tenha, jamais você vai distinguir a expressão de tal maneira. Isso. Não. Não tem como distinguir. Então, dentro do que nós já ouvimos e estamos estudando, irmãos, o lugar onde servimos a Ele, devemos compartilhar essa comunhão com os outros, realizarmos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja, irmãos, deve tocar os nossos corações também, assim sermos corajosos a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Olha que interessante. Na igreja em que congregamos. E quando a gente lê a carta de Paulo também aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, olha: e ele mesmo deu uns para... Quando ele começa a falar dos dons, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí ele, no versículo 2 diz, querendo o quê? O aperfeiçoamento. Quer dizer que não existe ninguém perfeito na igreja. Não existe ninguém ele perfeito. Ele quer exatamente que a igreja trabalhe unida, em comunhão. Isso. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Então o que é que eu aprendo com isso? Pessoas erram conosco. E nós também erramos com pessoas. Às vezes a gente erra até tentando acertar. Olhe. Não é isso? A gente erra até tentando acertar. Quem é que não tem defeito? Todos nós temos. Eu costumo dizer uma coisa interessante, que se você for olhar as qualidades daquele obreiro, daquela irmã, trabalhe com a qualidade que ela tem, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Desse jeito. Desse jeito. Porque defeito, todos nós temos. Aí o que é que a gente aprende aqui? A força do perdão. Porque nós erramos. As pessoas erram conosco e nós erramos também com as pessoas. Às vezes a gente erra até, tentando acertar. Não é assim, pastor Eduardo Isso, Silva? E tem uma canção de Sérgio Lopes. A gente erra tentando acertar. Fala Às vezes erra, magoa, porque como o senhor falou, existem pessoas que têm um sentimento diferente. Elas são
se magoam fácil. Aí o que é que acontece? O perdão, a força do perdão está aí. Ô meu irmão, meu amado presbítero Francisco, me perdoe se eu falei alguma coisa com o senhor. Está aí vinculado ao amor. E o amor, ela deve nortear a igreja local. A vida da igreja local deve nortear. Quer dizer, deve estar ali, ó, dando rumo, o caminho certo. A coinonia, aquela comunhão, o amor, é mão dada junto, é pastor Eduardo, estamos juntos, vamos avante. Vamos avante, é o que, pastor? É para fazer o que? Para visitar os irmãos? Vamos, a gente vai. E esse é o verdadeiro amor que norteia a vida de uma igreja local. Sem contar da dificuldade que às vezes alguém passa. Isso. E a gente deve ajudar. A gente deve fazer a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, você que está em casa, você que está no seu trabalho nesse momento, ame a sua igreja local. Ame a igreja que você congrega. Ame os irmãos da sua congregação. Aleluia, glória a Deus. Pronto, concluímos o primeiro tópico e iremos adentrar no segundo, onde iremos falar sobre o amor e fé na igreja. Então, coisa grande. A gente já, o comentarista ele já colocou, porque o amor, irmãos, ele deve estar entrelaçado à fé. Isso. Né? Porque se eu não tenho fé, como é que eu vou amar? Porque primeiro a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando esta fé é gerada dentro do nosso coração e a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus vai começar a moldar, a trabalhar na nossa vida, e nós vamos amar, nós vamos ver a igreja, nós vamos procurar ajudar, e por aí vai, né, irmãos? Desse jeito. Então, o que é que você vai dizer aí, meu querido professor Ismael Cruz? Oh, glória a Jesus! Aleluia, sobre o amor e fé na igreja. Eita, amor e fé na igreja. Olha só, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Ou seja, uma palavra que sempre estava em evidência nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Eu queria que o senhor lesse para mim, por gentileza, 1 João 3:16. E eu vou ler João 3:16. Eu vou ler o Evangelho de João 3. Vamos fazer um paralelo aqui para você ver. Olha que coisa linda. O paralelo, falando a respeito desse amor e fé na igreja. No Evangelho de João, capítulo 3:16, diz assim. É o texto áureo da nossa Bíblia Sagrada. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que está escrito em 1 João 3,16. Olha só, o Evangelho de João 3,16, eu acabei de ler. Irmão Francisco vai ler agora 1 de João 3,16. 3,16 vai dizer o seguinte. Deixa eu me ver aqui, achei. Conhecemos a caridade nisto, ou seja, o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha aí. Olha que coisa linda, que paralelo lindo. Ele amou e se doou, então nós temos que amar e se doar. Evangelho é doação, presbítero. É verdade. É se doar. É se entregar de corpo e alma. É quem? É o irmão, é o pastor Eduardo. E não só na questão de palavras, não. É questão social, é questão de saúde. O irmão pastor Eduardo está precisando de quê? O presbítero Francisco está precisando de quê? Comida, está passando uma situação difícil. Porque todos nós somos sujeitos a passar situações difíceis. Principalmente no período que nós estamos enfrentando. Exatamente. Quantas famílias perderam seus empregos no momento pandêmico que nós estamos vivendo? É verdade. Então o papel da igreja é usar esse amor, essa fé, e chegar lá e dizer: irmão, pastor Eduardo, o senhor está precisando de quê? O que é que o senhor está precisando? Esse amor, presbítero Francisco, é se doar. E isso a gente viu na vida de Paulo. Completamente. O segundo subtópico vai falar a fé e o amor no ensino de Paulo. Mas antes do senhor terminar, leia para mim, por gentileza, 1 João, onde o senhor leu, 3 e o 18. O 18 vai dizer assim: meus filhinhos, olha só, não amemos de palavra, nem de língua, olha,
mas por obra e em verdade. E em verdade, não amemos só de boca, porque tem muita gente aí dizendo aí que ama. Eu te amo, pastor Eduardo, mas é só ditatorial e literalmente não está sendo, não está condizendo com o que está dizendo. O texto é claro aqui, né? Meus filhinhos, nem de, não de palavra nem de língua. De língua, mas por obra. Por obras, prática, na prática. E o apóstolo Paulo, ele disse que a fé sem as obras é morta. É morta. Uma vez a fé, a aceitação, quando nós confessamos Jesus, isso não quer dizer que a salvação não é pelas obras não, irmãos. Porque Paulo deixa bem claro no capítulo 2 de Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez o crente salvo, convertido, o Espírito Santo está nele, o amor de Deus está entranhado, ele tem por obrigação de praticar as boas obras. O senhor falou uma coisa interessante. Pela graça, como é que Paulo diz em Efésios? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E foi de graça, né? Não, foi a graça. Foi a graça. Mas não foi de graça. Não. Porque Pedro vai dizer que não foi com ouro ou com prata, mas foi pelo sangue. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso tudo é bom, irmãos. Isso está dentro do que estamos falando. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a fé e o amor no ensino de Paulo, né? O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. O que nós falamos. Acabamos de falar. Então, mais adiante vai dizer, aos Efésios Paulo escreveu que pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1:15. Em 2 Tessalonicenses, ele remata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Está vendo? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Então, há isso. Tem que ter essa ligação, essa correlação. Então, se eu digo que amo a Deus, que não vejo, e não amo o irmão que eu vejo, então, o que é que diz? Eu vou ler. João, capítulo 4, primeira epístola de João, versículo 20. Diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, mentiroso. É a Bíblia que diz. Pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso. Aí é uma interrogação. Aí no versículo 21 diz assim: e dele temos este mandamento, irmãos, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso. Então, o texto já diz tudo. E faz parte do fruto do Espírito. Paulo vai dizer lá aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Mas o fruto do Espírito primeiro ele coloca o quê? O fruto do Espírito é o amor. Amor. A laranja, o primeiro gomo é qual? Tá aqui a laranja, aquela laranja cravo. Eu tiro o primeiro gomo, é qual? O amor. O amor. Desse jeito, glória a Jesus. O amor é o termômetro da genuína espiritualidade. Mas eu sou espiritual, né? Mas não ama seu irmão? Tem alguma coisa errada, presbítero Francisco. Não, mas eu leio a palavra, mas não ama teu irmão? Eu faço como o nosso pastor Alzenido. Esse problema precisa ser resolvido. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar a sua igreja local, os irmãos da igreja local. E dando continuidade, a gente vai ver aqui o que o comentarista coloca. Ele diz, deixa eu ver aqui, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco. Um amor recíproco para com os outros. Este amor deve ser demonstrado na igreja local. Desse jeito. Tem que ser demonstrado. Agora, uma coisa dá pra gente aqui dar mais ênfase. Isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa na igreja, ele demonstra.
né? Mas em casa, na rua, não demonstra. Então, o que o comentarista ele quis dizer, que isso deve ser praticado também em todo lugar, irmãos. Isso. Porque a igreja somos nós. Isso. Nós somos vistos e observados. Porque alguém pode olhar e dizer: eita, o irmão Francisco é tão bonzinho, rapaz, respeita, trata os irmãos tão bem na igreja, mas em casa não trata bem a mulher, não trata bem os vizinhos. Então, fica uma lacuna pra gente preencher aí, irmãos. Esse problema precisa ser resolvido. Então a gente, o nosso comportamento, o nosso caráter, o nosso testemunho, o nosso amor, o Espírito Santo se habita em nós, irmãos, isso vai refletir na vida de outras pessoas. Com certeza. Com certeza. E foi isso que o comentarista, acredito eu, ele quis trazer dentro deste assunto para a glória do nome de Jesus. E muitas das vezes é como a gente falou, que às vezes a gente dita, eu amo o presbítero Francisco, e na parte literal a gente não faz, não condiz com o que a gente está dizendo. Exatamente. E muitas das vezes a gente calado, o nosso testemunho fala mais alto do que qualquer palavra. Com certeza. A gente demonstra amor então, pela prática. Terceiro subtópico do segundo tópico vai falar sobre a dimensão prática do amor na igreja. Pronto. Vamos entrar nesse assunto para a gente concluir o segundo tópico. Amém? Pode falar. O comentarista diz o seguinte: no ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. Foi o que nós falamos, prático. Meu irmão, tem que haver essa prática. Como é que eu vou dizer que amo se eu não coloco em prática esse amor? Se eu não vou procurar, eu sou um exemplo, vou exemplificar aqui para você que está em casa entender bem. Eu sou um líder, eu sou um pastor de uma congregação, de uma determinada congregação. Várias ovelhas fazem parte dessa congregação. E várias ovelhas estão passando por uma situação, um momento difícil, às vezes seja financeiro, seja conjugal, enfim. E termina os cultos, as pessoas me procuram, eu nunca tenho tempo para ouvir essas pessoas. Que amor é esse, irmão? Que pastor é esse que não ouve as ovelhas? Que pastor é esse? Eu tenho que parar para ouvi-las. Isso. Eu tenho como pastor, eu tenho que perguntar o que elas estão precisando. Ainda que você não puder, naquele momento que você talvez tenha alguma coisa a resolver, você vai chegar e vai dizer: meu irmão, tá aqui o meu telefone. Ligue para mim, a gente se encontra, a gente vai resolver. Venha no meu gabinete, na minha sala, isso, que eu preciso lhe ouvir. Eu quero saber qual o seu problema. Contanto que você tem que colocar em prática esse amor, você tem que procurar saber o que a ovelha está precisando, o que o irmão, o que a irmã está precisando, porque o nosso papel é esse. Esse é o verdadeiro amor. E colocar o amor em prática. Em prática, praticá-lo constantemente. Escute só. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, eu acho muito interessante essa parábola. Essa parábola, ela é tremenda. Primeiro, eu acho lindo. Nos traz um ensinamento os dois maravilhoso. Religiosos, o sacerdote passa o levita. Aí depois passa o bom samaritano, que aí ele vai colocar em prática, entendeu? Isso. O amor. Ele coloca em prática o bom samaritano. Passa o sacerdote, vai embora. Olha de largo e vai embora. Passa o levita, vai embora. Quando o bom samaritano passa, ele coloca em prática o verdadeiro amor. Versículo e a Bíblia, 33. Isso. Capítulo 10, versículo 33. E a Bíblia vai ser bem enfática. Eu queria que o senhor lesse para mim aí. Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17. O senhor sabe decorado, eu sei disso, mas leia por gentileza. Para você entender. Porque passou o sacerdote, passou de largo, olhou e foi embora. Passou o levita, passou de largo e foi embora. Passou o bom samaritano e fez o que tinha de fazer. E o sacerdote não podia fazer? Podia sim. E o levita não podia fazer? Podia fazer e não fez. Aí lê assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E que pecado é esse? Pecado de omissão. Porque podia fazer e não fez. Não fez. Vai um ensinamento para nós, irmão. Isso. Porque muitas vezes a gente vê o irmão lá. A gente podia fazer e não faz. O irmão padecendo, presbítero Francisco. O senhor está passando uma dificuldade terrível, seja ela financeira, seja ela de saúde. Nem saber como é que o irmão está, eu vou saber. Que amor é esse? Esse pois não é o evangelho genuíno, não. É verdade. E no capítulo 10 desta parábola, lá em Lucas, o versículo 33, a gente vê o que você já falou, mas eu quero só recapitular. Quando diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Olha só. E vendo-o,
moveu-se de íntima compaixão. Compaixão, amor. Ou seja, essa palavra aqui, moveu-se, ou seja, ele tomou atitude, Eduardo. Ele viu, disse, não, eu vou pegar esse homem está quase, ele estava como morto, apanhou. E aquele homem pegou lá, né? Primeiro ele cuidou, ele tratou, né? A gente vai observar que aproximando-se dele, atuou-lhes as feridas e pondo-lhes azeite e vinho. Cuidou. Olha aí, porque naquela época, irmão, o azeite e vinho, ele sanava a dor, né? E aquele homem, ele estava preparado, irmãos. Olha que coisa linda, ele tinha azeite e vinho para uma respectiva acontecimento. E ali ele usou o azeite e vinho e pondo sobre ele na sua cavaldura, levou até uma estalagem e pediu para que cuidasse dele. E quando ele foi embora, ele tirou 2 dinheiros e deu-lhes, pagou ao hospedeiro e disse, olha, cuida dele e tudo que ele precisar, aleluia, cuide, porque quando eu voltar eu pago. Passando mal? Quando Glória ele voltar eu pago. Glória a Jesus. Então a gente vê o zelo, o cuidado, o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o senhor falou que o bom samaritano, ele se moveu de quê? De íntima compaixão. Olha aqui também, Mateus 20, versículo 34. Evangelho de Mateus. Como eu já falei, eu vou repetir. Os 2 cegos de Jericó. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos, logo viram e os seguiram. Quer dizer, nós temos que ter essa compaixão dos nossos irmãos. Não é verdade, presbítero Francisco? E moveu-se, é isso aí, é tomar atitude. Moveu-se, né? Então, esse samaritano, ele faz um personagem como se Jesus estivesse ali, isso, atuando. Típico, né? Típico Jesus. Típico. E isso nós devemos trazer também para os nossos ensinamentos. Com certeza. Nós devemos trazer. Nós não devemos só amar de palavras, não, né? Mas de atitudes, praticarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente concluímos aqui o nosso segundo tópico. Vamos ao terceiro. Isso. E o terceiro, ele é... Antes do senhor adentrar nesse terceiro tópico, eu queria enfatizar algo que eu achei muito interessante aqui. Pode falar. E eu até grifei aqui na lição. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Nossa sociedade, a sociedade a qual nós vivemos hoje, confunde o amor e a luxúria. Ao contrário da luxúria, o amor é dirigido exteriormente às outras pessoas e não interiormente a nós mesmos, ou seja, egoísta, egocêntrico a nós mesmos. É totalmente desinteressado. Esse tipo de amor é o contrário às nossas inclinações naturais. É impossível, escute isso, é impossível ter esse amor a menos que Deus nos ajude a colocar os nossos próprios desejos naturais de lado, de forma que possamos amar e não esperar nada em troca. Desse modo, escute isso aqui como é interessante. Desse modo, quanto mais nos tornarmos semelhantes a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. Desse jeito. Quanto mais nos tornarmos semelhantes a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. Olha só que coisa linda. Então vale a pena seguir a esse Jesus Cristo. Vale a pena andar como ele andou. Vale a pena se vestir como ele se vestiu. Falar como ele falou. Porque isso aí, andar semelhante a Cristo, falar semelhante a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. É tipo uma coisa automática, né, presbítero Francisco? É porque se nós formos olhar para a origem do amor, a gente passa a amar. Isso. E aonde é que está a origem? Em Jesus. Em Jesus. Ali na cruz do Calvário, ele demonstrou o mais ato possível de amor para toda a humanidade. Tetelestai. Quando ele morreu na cruz do Calvário. Por nós. Por nós. Que amor, irmãos. Que amor. Que amor é esse? Então, se nós olharmos para a cruz, além de a gente ver o amor, nós podemos centralizar todo resumo desta lição. Isso.
Aleluia! Por quê? Porque o amor está ali, irmãos. Estava ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Desse jeito. Quando você estiver desesperado, preocupado, lembre-se da cruz. Veja Jesus ali sofrendo por mim e por você. Aí você vai refletir, vai respirar e vai tomar a atitude devida como servo e como serva de Deus para o nosso semelhante. Há uma canção que diz que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Glória a Jesus. Olha só. Aleluia. Que amor é esse? Que nós Glória possamos estar enraizados nesse amor, que nós possamos estar arraigados com esse amor dentro de nós, presbítero Francisco. Muito bem, muito bem. Mas o tempo é ouro e ouro é caro e a gente vamos aproveitar. Glória a Jesus. O terceiro tópico. Isso. Glória a Jesus. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Aí, olha, isso aí vai fechar com chave de ouro, viu? Isso. E diz assim o comentarista, né? As 3 virtudes teologias, né? As 3 teologais. É isso. Veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, trabalhando do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Pai. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Né? Então, o que é que nós temos a trazer, Ismael, sobre esse assunto aí? Esse assunto aqui, presbítero Francisco, trata-se de uma tríade especial na vida cristã: fé, esperança e amor. Paulo escreveu aos Coríntios: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. Está inserido em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade, como eu falei, que é a fé, o amor e a esperança, que são as 3 virtudes teologais, onde nós vamos adentrar agora, não é, presbítero Francisco? Na virtude da fé. Glória a Jesus. Pronto, muito bem. Então a virtude da fé, ela vai se referir ao efeito prático que o apóstolo denominava de obra e fé. Nós até já falamos, né? É porque o assunto ele é tão ligado um ao outro que a gente diz algo que ainda ia acontecer dentro da lição. E às vezes a gente volta o assunto que a gente falou consequentemente. Mas isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então essa obra da fé, ela estava presente na igreja dos Tessalonicenses. Isso. E Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Irmãos, outra coisa, grato, Paulo reconhecia. Gratidão. Paulo colocou o amor dele pelas vidas, irmãos, onde ele passava, que ele deixa um exemplo maravilhoso para todos nós. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo. É bem verdade que eu escutei o meu querido professor Vladimir falando, e a gente deve tomar muito cuidado, e é importante também salientar que Paulo, eu admiro muito, irmãos, o que Paulo deixou para o nosso aprendizado. Isso. Mas jamais eu vou idolatrá-lo, não. Isso. Jesus, foi ele que morreu, eu acabei de dizer. O fato foi consumado ali na cruz do Calvário. E é interessante isso que o senhor está falando, porque a igreja de Tessalônica estava sem pastor. Isso. Paulo estava fugido, estava numa fuga. Paulo e Silas fugiram. Isso. Mas a igreja não estava enraizada em Paulo. Eita glória! A igreja estava enraizada no Salvador, Jesus Cristo. E pelos ensinamentos que Paulo deixou acerca da Bíblia Sagrada. Mas ninguém idolatrou Paulo. Não. Estava enraizado em Jesus Cristo. Olha que coisa que me chamou a atenção. Eu estava lendo esse texto, você até falou no início da nossa aula. Sabe o que eu aprendo com isso antes do senhor ler? Quando Paulo sentia-se grato, o que eu aprendo é que a gratidão, ela atrai a bênção de Deus, pastor Eduardo. A gratidão, ela atrai a bênção de Deus para você. E a ingratidão, ela afasta a bênção de Deus de você.
Então que nós possamos ser gratos a Deus. Pronto, achei. Pode ir. Segundo, Paulo escrevendo a Timóteo, ao seu filho na fé, os irmãos sabem que Timóteo foi um obreiro que Paulo preparou. Lá em Tessalônica. Que Paulo trabalhou, tratou, né? E apesar de que a gente vai ver o texto, depois os irmãos vão compreender o que eu quero dizer. Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, na segunda carta, no capítulo 3, olha só o que é que ele diz, irmãos, a partir do versículo 14. Ele diz: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste. Olha. E de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Olha aí. Aí o que é que eu quero dizer com isso, irmão? Você vai me alcançar. Glória a Jesus. Os irmãos sabem que Paulo, ele aprendeu da sua mãe e com a sua avó. Isso. E certamente quando Paulo convenceu o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, convenceu Timóteo a aceitar a fé e a fazer a obra, aleluia, certamente Paulo, ele ouviu essa história de Timóteo. Isso. A gente vai ver isso lá no capítulo 1, na segunda carta, né? A Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Vamos ler. Lê aí, Ismael. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 versículo 5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo tinha essa consciência. É tanto que no versículo 15, voltando no capítulo 3, ele vai dizer: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Olha aí. Olha só. Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí no 16 ele diz: toda a escritura divinamente inspirada. Aleluia. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, olha aí, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia. E eu procurando o que é redarguir, irmãos, é dar respeito ao argumento. Aleluia. Você tem que dar respeito à palavra, ao argumento de Paulo e o que a própria escritura diz por si só. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 17, aí a gente fecha quando diz a palavra do Senhor: para que o homem de Deus, olha aí, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ele deve conhecer as escrituras. O texto deixa bem claro. Deve conhecer. E praticar, e desenvolver, e estudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente está falando exatamente desta fé também. Isso. Né? Esta fé que uma vez foi dada a todos nós, irmãos. Isso. Nós recebemos esta fé, ouvimos a palavra de Deus, e agora estamos também ensinando. Olha que privilégio. Que privilégio, Que privilégio de estarmos aqui trazendo um assunto tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé, primeira virtude da fé, na carta aos Tessalonicenses, ela falou sobre isso. E Tiago também tem uma recomendação, né? A fé, ela se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina da obra da fé, e essa obra estava presente na igreja, como nós mencionamos. Assim somos encorajados, irmãos, a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Olha que interessante. A produzir frutos, o senhor falou. Produzir frutos. Aí é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Versículo 16, 15, versículo 16 do Evangelho de João. Isso, leia. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Então, a gente compreende que esse fruto deve permanecer na vida do crente. Isso. Na vida de quem ama, na vida de quem tem o Espírito Santo, na vida de quem busca
o fruto do Espírito na vida de quem é temente, na vida de quem é obediente, na vida de quem é sincero, procura andar em verdade e sinceridade, aleluia, buscando a comunhão, a santificação, tudo isso, irmãos, ela faz com que se caracterize dentro de nós este amor verdadeiro. E o interessante é que tem talento para todo mundo, né? Com certeza. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, no sermão da parábola dos 10 talentos, no capítulo 25, versículo 15, diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então quer dizer, tem para todo mundo. Não é verdade, presbítero Francisco? Isso, e o terceiro subtópico do terceiro tópico vai falar sobre a virtude do amor. Isso. Fale alguma coisa aí, meu querido professor Ismael Cruz. Fale sobre a virtude do amor. A virtude do amor. Ô, glória. A virtude do amor vai estar enfatizada em tudo o que a gente comentou nessa lição, não é, presbítero Francisco? Que lição, quantas lições nós aprendemos neste dia? Não é verdade? Você que está em casa, com certeza absorveu muitas coisas. Você também que faz parte do magistério cristão, que ensina na labuta do dia a dia, que prega a palavra de Deus. Amor, a virtude do amor. Sem amor, presbítero Francisco, não chegamos a lugar algum, não é verdade? E o comentarista vai dizer que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Ou seja, fazer a coisa certa com a motivação certa. E quem é a motivação certa? Jesus. Jesus. Ô, glória. Em Mateus capítulo 22, olha só, vou ler aqui, presbítero Francisco. Mateus capítulo 22, Evangelho de Mateus capítulo 22. Eu separei tanto versículo aqui para ler. Versículo 34 ao 40 fala sobre o grande mandamento. E eu queria reler, a gente já leu, mas eu queria reler. O senhor permite? Permito. Pode ler à vontade. Diz assim: e os fariseus, ouvindo o que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, aleluia, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Olha que coisa maravilhosa. É isso aí, o trabalho do amor é algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático, ou seja, eles colocavam em prática, presbítero Francisco. Agora leia 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 2 Tessalonicenses. Isso, porque está dentro do capítulo do que nós estamos falando também. Capítulo 13 e o versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Agora leia 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 3 e versículo 12 diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, um para com os outros, aleluia, e para com todos, como também nós para convosco. Ô, glória, tá vendo aí? Louvado seja o nome do Senhor. A virtude do amor, presbítero. A virtude do amor, isso. E dentro dessa virtude também a gente vai ver o que Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, eu acho lindo esse texto. Vou ler agora. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, isso, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, olha só, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, eita, é profundo. Assim como Cristo vos perdoou, aleluia, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória! Os irmãos estão entendendo esta lição. Aleluia! Que coisa maravilhosa! O amor é o vínculo da perfeição. É o vínculo.
Quem ama, irmãos, não foi à toa que Paulo, ele encontrou a igreja fervorosa, a igreja em Coríntios, mas ela precisava de um ensinamento, de um lapidamento. E Paulo foi um canal de Deus ali naquela época. Já diferente da Tessalônica, né? Isso. Tinha um amor. Mas por que eu quero trazer à tona? Inclusive até o comentarista pede pra gente comentar. Fazer esse paralelo. No capítulo 13. Coríntios. Em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Leia do versículo 1 até o versículo 8, Ismael. A suprema excelência do amor. Capítulo 1 ao 8. Do 1 ao 8. Olha que profundidade. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Esse texto aí tem que estar enraizado, arraigado dentro do nosso coração. Olha só, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, glória, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Glória a Jesus. Versículo 10, li até o 10. Pronto, tá ótimo. Então a gente vai ver, irmãos, esse texto ele tem uma profundidade grande. A supremacia do amor. Aí alguém pode dizer, mas irmãos, então eu preciso muito, todos nós, irmão. Isso, todos nós. Nós estamos trabalhando. A nossa vida espiritual, ela é constante. Nós temos a cada dia um milagre, como diz o nosso pastor Jailson Marinho. Nós vivemos pela fé. Nós estamos servindo a Deus pela fé e por amor. Desse jeito. Porque, irmãos, se a gente for pregar o evangelho por obrigar, assim, sabe, mal vontade, não funciona não. Assim como também devemos ensinar. É tipo assim, temos que fazer por amor. É tipo assim, eu vou porque o presbítero Francisco é o líder do evangelismo. Eu tenho que ir, só para mostrar ele que eu fui. Para agradar a mim, ir para a escola bíblica para me agradar, você tá perdendo seu tempo. É verdade. Vá para aprender. Isso. Com amor. Se você está escutando nesse momento agora esta programação na rádio pelo YouTube, é porque você tem um interesse de aprender a palavra. Primeira, glória a Jesus, Deus continue te abençoando e que você sinta esse desejo sempre de estar aprendendo. Com certeza. Agora, você ir para a escola bíblica, para ver o dirigente, para ver o pastor lá, para o pastor lhe ver que você está indo e você não tem interesse em aprender, então está errado, meu irmão. Está errada, minha irmã. Sinta esse desejo, esse prazer. Aleluia. Agora, faça com amor. Isso. Procure aprender a palavra de Deus com amor, para que você possa gerar também em outras vidas esse amor, esse ensinamento. Glória a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é tudo. O amor é tudo. Glória a Jesus. O amor é tudo, pastor Eduardo. O amor é tudo, os ouvintes. O amor é tudo, presbítero Francisco. E como é que eu digo que amo meu irmão e quando ele vira as costas de mim eu fico falando mal dele? Misericórdia. Como é que pode isso, pastor Eduardo? Eu amo meu irmão, mas ele me magoou, eu quero que ele fique para lá e eu tô para cá. Não existe isso. E a força do perdão? Vai lá, pede perdão, mas não foi eu que errei. Não tem problema, pede perdão, quebra esse mal e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Coloca essa virtude do amor em ação que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha só, Ismael, o que é que o apóstolo Paulo, ele escrevendo
aos Romanos, no capítulo 5. Olha que recomendação ele faz. Capítulo 15, versículo 2. Lê aí, Ismael. 15, verso 2, diz assim. Olha só que texto. Atentem. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Que texto lindo. Olha só. Portanto, cada um agrade ao seu próximo. Eu estou sentindo a presença. Aleluia. Do grande. No que é bom, irmão. Ô, glória. Aleluia. Eu tenho que praticar o que é bom. Agradar o meu irmão. E agradar meu irmão também. E ele sentir prazer de estar ao meu lado, de conversar comigo. Eu me encontro com o irmão Marcilon, na feira, ele mora lá no bairro das Instituições. Um senhor, você conhece aquele... Demais, Marcilon, na Kombi de lanche. Quando ele conversa comigo, irmão, a gente para conversar na feira, o povo fica passando, e ele disse, irmão Francisco, como é bom conversar com o senhor. Eu digo a mesma coisa, meu querido. Como é bom. Tem gente, Eduardo, meu diretor, que a gente se sente bem e fica com... Eu passo o dia todo ouvindo. Essa coinonia. Mas isso é bom. Mas a gente deve praticar, a gente deve desenvolver. E eu tenho certeza que esta aula, aleluia, ela está sendo bem proveitosa neste momento para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão presbítero Francisco, que eu faço por fulano, eu faço por cicrana, por beltrana, e não tenho nada em troca. Não se importe. A Bíblia diz que é melhor você ter para dar do que receber. Continua praticando, continua colocando essa virtude do amor em ação, porque Deus ele vai te honrar. Olha só, o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Nós já temos esse presente, a salvação tu recebeste. Oh, glória a Jesus. Então, continua exercendo a virtude do amor. Continua exercendo esse amor, agradando o teu irmão. Olha que versículo forte. Agrada o teu irmão com amor. Olha só, faz o que é lindo, bom. Irmãos. Continua glória fazendo, porque o resto Deus vai fazer na tua história. E a virtude da esperança, para a gente encerrar. Isso. Após... Ou melhor, o apóstolo Paulo usa também essa expressão paciência na esperança. A palavra paciência aqui tem o sentido de resistência, perseverança. A ideia sugere uma perseverança na esperança. Isso. E o apóstolo Paulo tinha em mente, ao usar a expressão paciência da esperança, era o sofrimento dos tessalônicos, ou seja, dos tessalonicenses, como uma perseguição que estava suportando por amor de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós temos que suportar muita coisa por causa do amor de Cristo. Por quê? Porque o amor do Senhor nos constrange. Está escrito. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Textuário. Louvado seja o nome do Senhor. Então o exemplo da igreja tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao nosso coração, irmãos, de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor de Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo, irmãos, e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverarmos, aleluia, alegremente na fé, no cuidado de Deus para com a igreja. Louvado seja o nome. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, quando aqui o comentarista diz que o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina a esperança cristã, trazer alegria. Olha o que diz em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, oh glória, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, oh glória. Aleluia. Então, esse texto aí, ele complementa este quarto subtópico do terceiro tópico. Isso, e eu quero fazer aqui, presbítero Francisco, algo que eu escrevi aqui que eu achei muito interessante. Existem 3 tipos de pessoas, glória, em relação à esperança, pastor Eduardo. 3 tipos de pessoa em relação à esperança. Aí pergunta para mim, quais são, Ismael? Quais são, meu querido Ismael? Vou dizer agora, primeiro tipo de pessoa, os que não têm mais esperança. Eita, meu Deus. Agora a igreja ainda prega o evangelho, e o evangelho é boa nova, boa notícia, no meio de uma corrupção tão grande, no meio de um momento tão difícil que nós estamos enfrentando. É tanta notícia ruim, mas o evangelho ainda continua sendo boa nova. O evangelho continua sendo boa notícia, e a igreja sempre tem uma mensagem de fé e de esperança para mim, para você. Oh glória!
os que não têm esperança. Segundo tipo de pessoa, pastor Eduardo, sabe qual é? São os que têm esperança, mas uma pseudo-esperança, uma falsa esperança. Confia no poder aquisitivo, confia no dinheiro que tem no bolso, confia no título, confia na posição, e essas coisas mudam do dia para a noite, da noite para o dia. Leia para mim, por gentileza, Salmo capítulo 20, Salmo de número 20, verso 7. Eita glória, porque tem muita gente confiando no poder aquisitivo, tem muita gente confiando no poder do dinheiro que tem no bolso, no título, eita, no cargo, na posição, mas isso não leva a nada. Salmo de número 20, verso 7, olha o que diz. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Eita, Ele é grande, você Aleluia. Faz menção no nome dEle, e o resto Ele cuida de você. Não confie no seu dinheiro, no seu poder. No meio dessa pandemia, foi rico, foi pobre, foi todo tipo de gente que foi embora. E Jesus te preservou do mal até hoje. Então dá glória a Jesus. Confia no Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Aleluia. E a terceiro tipo de pessoa, pergunta a mim, presbítero. Qual é o terceiro tipo de pessoa, meu querido? Eita, vai na contramão do ditado popular. A esperança é a última que morre. Aí vem Pedro na sua carta, primeira carta, capítulo 1, versículo 3. É o que lê para mim, por gentileza. Eita, glória! A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, é o que diz: na contramão da esperança. Tem muita gente que diz, a esperança é a última que morre. Ei, vai na contramão, é o que Pedro diz. Primeira carta dele, capítulo 1, versículo 3, para encerrar, presbítero Francisco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A esperança é viva. A esperança não morreu, ela é viva. Eita, a tua esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Espere, confie, ame, peça direção a Deus, que Ele vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E qual desses três tipos você é? Eita, fica aí a pergunta. Qual dos três tipos de esperança você é? Aquela que, eita meu Deus, aquela que não tem mais esperança? Aquela que é uma falsa esperança? Ou a verdadeira esperança? Eu faço parte da verdadeira esperança, Francisco. E o senhor, presbítero Francisco? Aleluia. E a nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Eu encerro, aleluia, citando o texto que nós já citamos. Aleluia. Que diz, capítulo 13, versículo 13, na carta aos Coríntios. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. O amor. Aleluia. Estas três, mas a maior desta é o amor. Ame, permaneça amando, que Jesus vai vir nos buscar para a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós temos, como havíamos dito no início, temos alguns irmãos que vai nos trazer sua participação. Coisa boa. Glória a Jesus, Ismael. Aí nós vamos ouvir o nosso querido irmão Alex Bruno, nosso segundo dirigente da Escola Bíblica. Inclusive ele esteve aqui a semana passada com o nosso professor Jailson Azevedo. Vamos ouvi-lo, ouvir o que é que ele tem a nos dizer neste momento. A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa EBD Online. Estou passando aqui para louvar a Deus pela vida do nosso amado diretor Eduardo Silva e também comemorando mais um ano da Rádio Pauta Gospel. Louvamos a Deus por isso e desde já agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito, porque eu sei que essa obra é a obra do Senhor que está sendo feita, está sendo propagado o Evangelho de Deus, né, a todos os confins da terra. Louvamos a Deus por isso. E não quero ficar só em minhas palavras, gostaria de ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo 27, versículo 3, que diz assim: Eu, Senhor, o guardo, e a cada momento regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia te guardarei. Glória a Deus. Deus abençoe aí nosso evangelista Eduardo Silva. Deus abençoe Rádio Pauta Gospel, em nome de Jesus.
Glória a Deus, nosso querido irmão auxiliar, vice-dirigente da Escola Bíblica Dominical aqui na congregação Dona Nery, Alex Bruno. Deus continue te abençoando, e é uma honra para nós fazer parte desse corpo docente aqui. Isso. Da EBD Online, em nome de Jesus. Não é verdade, presbítero Francisco? Verdade. Vamos ouvir agora o nosso muito digno amigo, professor, presbítero Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes do programa EBD Online. Estamos nesse dia especial, tão somente para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Hoje estamos comemorando mais um ano da Rádio Pauta Gospel e também o aniversário do nosso muito digno diretor, o pastor Eduardo Silva. E nesta feita eu quero trazer um texto que se encontra na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe, meu querido professor Jailson Azevedo. Temos outro irmão, nosso professor, nosso amigo, nosso presbítero. Glória a Jesus. Vladimir Levi da Costa também tem a sua participação. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor a todos os ouvintes do programa EBD Online. Louvamos a Deus. Estamos neste dia especial, né, de hoje para comemorar mais um ano, né, da Rádio Pauta Gospel e também o aniversário do nosso diretor, né, Eduardo Silva. Louvamos a Deus pela sua vida, né, e a todos os ouvintes da Rádio Pauta Gospel. Nessa feita também eu gostaria de deixar um versículo para nosso pastor Eduardo Silva, que se encontra em Isaías 33 e o versículo de número 6, que diz: e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia, nosso muito digno professor, presbítero Vladimir Levi. Também vamos ouvir agora a participação do nosso muito digno presbítero João Alves da Costa. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa EBD Online. Estamos neste dia especial, onde se comemora mais um ano de aniversário da Rádio Pauta Gospel e também aniversário do nosso amado pastor evangelista Eduardo Silva. Eu gostaria desde já também deixar um versículo para o mesmo, que se encontra em Josué, no capítulo 1, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Que Deus abençoe a todos. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade, Ismael Cruz. Glória a Jesus. Coisa boa, irmãos, a participação dos irmãos. E eu vi eles deixando um versículo para o nosso pastor, nosso aniversariante. Eu também quero deixar no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, o versículo 13, a primeira parte, que diz assim: tu, porém, vai até o fim. Glória. O segredo não está no começo nem no meio, está no fim. Isso. Tu, porém, vai até o fim. Deus abençoe, meu querido Eduardo Silva. Feliz aniversário, que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre a tua vida, a tua família, o teu ministério, sobre esta rádio, que eu sei que você faz tudo isso com amor. O que nós comentamos hoje a respeito do amor, a gente vivencia isso diariamente na vida do nosso diretor Eduardo Silva, aonde ele faz toda a programação com amor. E isto Deus tem visto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Também eu quero deixar minha partícula aqui para o nosso muito digno amigo evangelista Eduardo Silva, diretor dessa maravilhosa rádio, Web Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você, que está inserido no livro de Salmos, Salmos de número 71 e o verso de número 6, que ele possa ler. Ele lendo, dizendo assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe, e o meu louvor será para ti constantemente. Que Aleluia. Deus te abençoe, meu príncipe. Estamos juntos, vamos avante. A
cada dia um milagre. Para mim é um prazer e uma satisfação fazer parte dessa equipe maravilhosa da EBD Online. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero externar também aqui, Eduardo, a gente já vai encerrar, não é isso? Eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus, ao programa, né, ao nosso diretor, por ele ter confiado, né? Por Deus ter confiado a ele e ele ter me visto, me chamado para fazer esse trabalho desde o início. E eu olhei assim, eu senti um peso, mas eu disse: Jesus, chega aqui, me ajuda, porque a gente sabe que na Assembleia de Deus existe inúmeros obreiros, homens capacitados, preparados, irmãos, que eu tiro o chapéu, eu fico assim, sabe? Mas eu não sei o que o nosso diretor viu em mim e me chamou, né? Eu não sei o que foi que ele me viu em mim, mas uma coisa eu sei, que se Deus não tivesse falado com ele e me chamado, então estava fora e certamente ele havia de chamar outra pessoa. Mas nós louvamos a Deus que nós aceitamos esse desafio e estamos juntos, firmes, fazendo a obra do Senhor, porque eu sei que o alcance que tem esta rádio, a programação é grande, irmãos, é imenso. E a gente fica feliz quando a gente escuta testemunho de pessoas que foram alcançados, de pessoas que foram edificadas pela palavra, pelos ensinamentos, pela programação, que são inúmeras, né? E também quero louvar a Deus pela vida do nosso filho, né? O meu filho, nosso irmão Ismael, que tem aprendido, ele tem absorvido, e Deus tem, eu sempre tenho dito a ele, que ele permaneça com os pés no chão, que Deus há de, as estacas estão sendo, né, firmadas, e Deus irá fazer prosperar muito mais ainda. Agora é com humildade, com os pés no chão, e a gente tem visto isso, e eu louvo a Deus por isso, né? Mais um privilégio de estar com ele, aonde a gente já faz parte de uma outra programação, Viva com Deus, todas as sextas-feiras, né? E se Deus permitir, a gente vai sempre, quando estiver folgando, vai estar aqui com os irmãos, participando juntamente com ele. Então eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, seus filhos, né? Enfim, é um cooperador do Evangelho também, e isso é muito gratificante para um pai ver um filho com amor, fazendo, né, a obra de Deus com amor. Glória a Jesus. Deus abençoe a você, ouvinte, muito obrigado, nossa profunda e eterna gratidão pela vossa honrosa audiência. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Glória. Parabéns, Web Rádio Pauta Gospel, parabéns, evangelista Eduardo Silva. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Ismael Cruz. Querido Deus, damos-te graças, Senhor, por tudo quanto aconteceu, meu Pai, neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário da Web Rádio Pauta Gospel, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso diretor, nosso muito digno evangelista Eduardo Silva, Senhor. Continua abençoando essa rádio, Senhor. Continua abençoando, meu Pai, cada ouvinte, Senhor, que esteve ligado não só no programa EBD Online, Senhor, mas que está sempre, meu Pai, na assiduidade, meu Pai, de cada, meu Pai, programação dessa rádio, Senhor. Continua, meu Pai, estendendo as tuas mãos, Senhor. Continua dando saúde, força, vigor, meu Pai, a cada um, meu Pai. Deus da glória, fica conosco, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente.
é tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.